aí, então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você mais uma aula short, que é aquela aula onde eu tenho 10 minutos ou menos para trazer para você um conteúdo com muita aplicação prática e também com muita teoria. Então, a aula de hoje, sem mais delongas, é a aula short número 13, cujo tema é vitaminas sintéticas versus vitaminas naturais. É nessa aula que eu quero te apresentar as principais vantagens, né, da utilização das vitaminas naturais. Então, sem mais delongas, simbora separar o joio do trigo. De acordo com pesquisas científicas, tá, de ponta, é importante notar que a grande maioria dos suplementos vitamínicos, né, que são comercializados nas farmácias, nos supermercados, em determinados lugares, elas contêm vitaminas sintéticas. Essas vitaminas sintéticas elas não têm a mesma capacidade de realizar as funções metabólicas, né, no organismo quando a gente faz uma comparação com as vitaminas que são completas, que são aquelas que a gente encontra na grande maioria das fontes alimentares naturais. Além disso, é importante notar que o consumo excessivo de vitaminas sintéticas pode levar a uma depleção de outros nutrientes e também trazer estresse renal, devido à dificuldade do nosso organismo de ter que lidar, né, com a falta de determinadas substâncias e conseguir excretar o excesso dessas vitaminas pela urina. Então, quero falar um pouco sobre a biologia e a química, a bioquímica. Bioquimicamente falando, as vitaminas são compostos orgânicos essenciais que desempenham papéis bem importantes, né, em diversos processos metabólicos do nosso corpo. É importante observar que elas são compostas por uma grande variedade de componentes. Isso inclui enzimas, coenzimas e cofatores, que vão trabalhar em conjunto para produzir os efeitos biológicos, né, esperados para aquele tipo específico de vitamina. Em sua forma natural, as vitaminas encontradas em fontes alimentares elas têm todos os componentes necessários para ter, né, essa ação metabólica esperada, enquanto as vitaminas sintéticas elas possuem apenas alguns componentes e às vezes apenas um componente, faltando todos os outros complementares. Os suplementos, né, a grande maioria desses suplementos, vendidos em farmácias, nas lojas de suplementos, nos supermercados, eles são fabricados a partir de fontes sintéticas das vitaminas. E elas são, como eu disse anteriormente, apenas fragmentos isolados ou pequenos compostos mais simples do que a vitamina encontrada naturalmente nos alimentos, não tendo a mesma eficácia biológica. Um exemplo disso é a vitamina C, que é um composto orgânico essencial que desempenha um papel importantíssimo nos processos metabólicos, como por exemplo a síntese de colágeno e a proteção contra danos celulares. Quando a gente vai avaliar, né, a maioria dos suplementos de vitamina C, ele tem apenas ácido ascórbico, ou mesmo um composto chamado de ascorbato, que é uma forma menos ácida do ácido ascórbico. Tá? Então, na realidade, quando você vai analisar o suplemento de vitamina C, ele tem apenas uma parte. A gente precisa de uma soma de várias partes para conseguir, né, aproveitar muito bem essa vitamina. Então, é importante notar que o ácido ascórbico ele não é a forma completa da vitamina C. Ele só é aquela camada mais externa do complexo vitamínico C. A vitamina C natural ela é encontrada em fontes alimentares e é um complexo bioquímico composto por algumas substâncias, como por exemplo, rutina, bioflavonoides, os fatores KJP, tirosinase e o ascorbinogênio, juntamente com alguns cofatores minerais. Então ela é bem mais complexa do que simplesmente o ácido ascórbico que a gente pode estar encontrando, né, naquele suplemento efervescente. A vitamina C ela só é ativa quando é composta por todo o seu complexo e completo pool bioquímico. Será que vale a pena? Consumir apenas o ácido ascórbico sintético encontrado nos suplementos, né, de vitamina C força o organismo a reunir todos os outros componentes para poder formar a vitamina C completa. Ele vai fazer isso retirando os componentes que ele precisa desde outras fontes alimentares, até mesmo do próprio organismo, para poder fazer o uso completo dela. Sem as reservas adequadas desses nutrientes, o ácido ascórbico sozinho ele não vai oferecer praticamente nenhum benefício à saúde. E o ácido ascórbico que não é utilizado, ele vai ser eliminado pelo corpo através da urina. Então, nesse caso, qual a melhor opção? Você pode estar se perguntando. É importante observar, tal como a vitamina C, quase todas as outras vitaminas que a gente conhece, né, elas buscam trazer algum benefício para a saúde, quando são encontradas dentro desse pool de enzimas, coenzimas e cofatores que formam a vitamina mais completa e mais complexa.
Então, a vitamina D, por exemplo, ela pode ter até 20 componentes ativos diferentes participando da sua composição. Enquanto a vitamina P, que é a rutina, ela tem pelo menos 5 componentes diferentes. Já o cobre, né, o mineral cobre, ele é necessário para a atividade completa da vitamina C. Então, o cobre, quando se liga à vitamina C, ele faz com que as ações principais da vitamina C sejam potencializadas, ele melhora esse processo. Enquanto a vitamina E, ela vai funcionar de uma forma sinérgica com o mineral selênio, para possibilitar o efeito antioxidante e promotor da saúde. O que eu quero dizer? Quando você isola somente uma substância, o seu corpo ele vai ter que lutar para buscar em outros pontos, outros lugares, aquilo que ele precisa para tornar aquela pequena fração da vitamina uma vitamina completa. Isso faz com que o corpo muitas vezes se desgaste. Então é sempre importante a busca, né, pela suplementação vinda diretamente dos alimentos. Por quê? Porque é lá onde a gente vai estar encontrando todo o composto, né, completo e complexo, tudo junto no mesmo lugar. Então é importante você escolher com sabedoria. Obter as vitaminas a partir de fontes alimentares é a melhor forma, porque essas fontes vão trazer não só as vitaminas, mas todos os componentes que formam, né, o processo bioquímico que vai trazer o resultado esperado. Então é só dessa forma que a gente consegue ter tudo o que precisa para ter a função, né, e a ação metabólica. Os suplementos, eles muitas vezes não têm esses componentes na formulação. Então, além disso, além de não ter os componentes, muitas vezes aqueles minerais que a gente precisa, a gente acaba encontrando quase que somente no alimento natural. Muitas vezes eles não são nem adicionados à suplementação. Um exemplo disso são as sementes de girassol, que são uma fonte rica de vitamina E e selênio, ambos nutrientes essenciais e sinergistas, trabalhando juntos, potencializando um ao outro, para que possa proporcionar todos os benefícios antioxidantes, como eu falei anteriormente, à saúde. Então, como é que eu faço para identificar as vitaminas que eu estou consumindo, Montanha? Você pode estar se perguntando. Se a lista de ingredientes de um suplemento indica apenas a vitamina, como por exemplo, vitamina C, então, em vez de você estar buscando uma fonte natural, como a laranja ou limão, às vezes a acerola, você está buscando dentro da suplementação, pode ter certeza que tudo que você tem é um composto muito pobre. Quando você opta pelo suplemento natural, você pode ter certeza que você vai estar utilizando vitaminas, né, produzidas de maneira sintética e isoladas de maneira sintética, enquanto você poderia estar aproveitando uma quantidade muito maior de nutrientes retirados diretamente do alimento. Então é bom ficar sempre atento. Embora alguns estudos, né, eles acabam sugerindo que a suplementação com o suplemento vitamínico, né, de maneira isolada, ele pode proporcionar, mesmo que benefícios mínimos para a saúde, é importante destacar que a maioria dos estudos mostra que a obtenção de vitaminas a partir de fontes alimentares, né, faz com que todo esse processo seja muito mais benéfico para o organismo, porque você vai estar consumindo aquilo que o seu corpo precisa sem precisar se desgastar. Isso torna a suplementação natural infinitamente superior a um suplemento, né, isolado, sintético. Então, portanto, é recomendável investir em alimentos de verdade no lugar dos suplementos vitamínicos isolados. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido realmente os principais benefícios, né, do consumo de frutas, de verduras, de alimentos que vão trazer as vitaminas, minerais, cofatores, coenzimas que são necessários para tornar a nossa vida cada vez mais saudável. Então, se você puder optar, opte sempre por utilizar alimentos como grandes fontes de vitaminas, ao contrário de estar utilizando simplesmente multivitamínicos ou polivitamínicos, que vão trazer simplesmente a substância isolada, forçando seu corpo a ter que produzir. Eu te agradeço por estar aqui comigo, espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Tamo junto!